Evangelho, quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Timóteo e São Tito, bispos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E disse-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para um meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Então, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma cidade. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Tito e São Timóteo, bispos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São Lucas. E juntamente com o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, a memória dos dois grandes colaboradores de São Paulo. São eles mesmos, Tito e Timóteo. Dois santos bispos da Igreja de Cristo que nós celebramos a memória logo na sequência da conversão, da festa da conversão do apóstolo São Paulo. Eis aqui os frutos da conversão do coração de São Paulo. Toda conversão, meus irmãos, ela renderá frutos no Senhor. Ontem falávamos um pouco sobre isso. E hoje vemos já com evidência na experiência do apóstolo São Paulo essa verdade acontecendo. É interessante observarmos duas coisas em relação a cada um dos dois bispos que fazemos a memória no dia de hoje. Tanto Tito quanto Timóteo recolheram do testemunho de São Paulo a grande referência para a vida cristã deles. Então nós estamos diante de dois homens que aprenderam a viver o cristianismo olhando para um grande combatente do Senhor. Como assim, Padre Fábio? Para São Paulo era claro, o céu era o seu lugar, a eternidade o esperava e cada dia de sua vida ele desejava estar com Cristo definitivamente. O que significa dizer que a cada dia aumentava a alegria no seu coração porque estava mais próximo o dia do encontro definitivo com o seu Senhor, onde não poderia mais, nem pelo pecado, nem pelos sofrimentos desse tempo, serem separados os dois corações que se amam. O coração que foi visitado por Jesus de Nazaré no caminho de Damasco e o coração do Senhor que se deixou transpassar na cruz por amor àquele coração que era peregrino em direção às terras de Damasco, levando naquele momento uma palavra de morte. E fez desse coração, encontrado pelo coração transpassado de Jesus, se tornar um coração cheio de vida, que depois passa anunciando ao mundo a grandeza do amor de nosso Senhor e a salvação que se encontra no nome de Cristo. Então, a cada dia na vida de São Paulo aumentava a alegria, estava perto esse encontro. Entretanto, São Paulo sempre se deixou inteiramente nas mãos do Senhor. Seja feita, Senhor, não a minha, mas a sua vontade.
E esse tempo era o tempo do combate. Estar no mundo era para combater em nome do Senhor, para estar em prontidão para servir o Senhor no anúncio do Evangelho, batizando os homens e chamando-os em Cristo à conversão dos pecados, ao abandono da vida de morte, para cumprir nesse tempo os sinais messiânicos, expulsando os demônios, curando os enfermos e anunciando a boa nova. Um tempo marcado por dissabores, um tempo marcado por tanto sofrimento e também por tantas agitações. E Paulo tinha presente uma coisa: desse tempo ele não amava nada a não ser cumprir nele a vontade do Senhor. Então o único tesouro e elemento de valor nesse tempo era poder amar a Deus e cumprir sua vontade, porque dessa forma seria possível realizar um bem válido e eficaz. E Paulo estava disposto a viver quanto tempo o Senhor definisse assim. Ele aceitaria viver quanto tempo fosse necessário, mas assim, desse jeito, que a minha vida nesse tempo presente seja para anunciar o nome do Senhor, para fazê-lo amado, para conquistar mais almas para Cristo Jesus. Que corra a palavra de Deus, uma frase muito emblemática de São Paulo. E dessa forma, vendo esse testemunho, esses dois jovens foram formados por ele e foram depois feitos pastores de comunidades. São Timóteo teve a grande alegria de viver uma verdadeira paternidade espiritual na relação com São Paulo. E na forma, são duas cartas dedicadas a Timóteo e uma a Tito. Nas duas, ou melhor, na forma como São Paulo escreve a Timóteo é de uma delicadeza, porque ele conheceu a sua avó, conheceu a sua mãe, anunciou o Evangelho às 3 gerações, a avó de Timóteo, depois anunciou o Evangelho à mãe de Timóteo, muito provavelmente foi aquele que os batizou, e por fim, ao neto, Timóteo. Dessa forma, podemos dizer com muita segurança que São Paulo viveu aquilo que muitos dos sacerdotes diocesanos vivem no nosso tempo, em uma comunidade paroquial. Nós conhecemos as 3 gerações de uma família e podemos nos sentir verdadeiramente um pai espiritual daquela casa, um pai espiritual daquela família. E é com essa autoridade que em alguns momentos São Paulo se refere a Timóteo, para encorajá-lo a reacender a chama do primeiro amor, a reacender o vigor da fé, para manter-se, o vigor da sua vocação, para manter-se firme no caminho do Senhor. Meu irmão e minha irmã, como essa palavra é significativa para nós. Não é possível caminharmos na nossa vida cristã sem que periodicamente possamos reacender a chama do primeiro amor. E como a presença das pessoas que nos anunciaram Cristo e que nos ensinaram o caminho do Senhor tem um valor único nesse itinerário. Por isso eu queria chamar a sua atenção para essa verdade, que às vezes passa desapercebida na nossa vida. Tem vezes que nos comportamos como evangelizadores como se fôssemos entregadores de uma empresa, que o nosso contato está em fazer a entrega e ponto final. E não é assim. Nenhum outro teria maior autoridade na vida de Timóteo do que Paulo, para lhe dizer é preciso reacender a chama do primeiro amor. O que significa dizer que o compromisso de Paulo com Timóteo
era um compromisso de significativa proximidade. É preciso, uma vez que anunciamos, sobretudo aqueles que são religiosos, sacerdotes, a gente não passa na vida de uma pessoa. A gente está presente na vida de uma pessoa, é diferente. O pastor é aquele que se faz presente. A paternidade espiritual ou a maternidade espiritual, ela se dá pelo vínculo de uma significativa empatia, que é fruto desse encontro de duas pessoas que se vinculam pela experiência de fé, e supõe proximidade. Porque sem essa dupla realidade é impossível manter-se um vínculo no tempo, como um vínculo de importância, como um vínculo válido para o meu crescimento pessoal. Então, significa dizer que Paulo precisava pensar com regularidade Timóteo, preocupar-se com regularidade por Timóteo, ouvir e ter acesso com regularidade à família, à história da família de Timóteo e fazer-se presente na vida dele. Não basta somente dizer para o outro o que é preciso ser feito se você não se faz presente. Isso é extremamente decisivo. E foram 2 cartas que São Paulo escreveu para Timóteo, porque um pai se preocupa com seu filho. Um pai se interessa por seu filho. Um pai escolhe consumir o seu tempo cuidando de seu filho, vivendo com ele, dividindo a vida ao lado dele. Compor 2 cartas naquela época não era tão fácil. Era um trabalho árduo, porque significava escrever sobre o couro, depois impregnar o que foi marcado, as letras que foram marcadas com estilete sobre o couro, esperar secar, mandar para aquele lugar. Então significava ter matéria-prima consigo, instrumento consigo, tempo de execução. E não era uma execução que se fazia sentando em meia hora, porque o texto era escrito com calma. Precisava ser muito econômico com as palavras e precisava ser muito preciso com elas, o que significa que quanto maior a precisão no modo de falar, maior foi o tempo de reflexão que precedeu aquela preparação do texto, né? Se você dá muito tempo, é uma coisa. Se você dá pouco tempo para um conferencista falar, é outra coisa. Ele precisa desenvolver muito mais para poder ser mais compacto e objetivo naquilo que fala. Então essa era uma necessidade fundamental de quem escrevia naquela época. Isso para dizer que, antes de escrever a carta para Timóteo, São Paulo ocupou-se por muito tempo pensando a Timóteo, pensando os desafios que estavam presentes na sua vida, pensando as dores e as alegrias do coração daquele filho. Ele se interessava por ele e se dedicou por ele. Isso é paternidade espiritual. E da mesma forma em relação a Tito, que viveu tantos dessabores na sua experiência como pastor. E São Paulo precisava encorajar aquele jovem discípulo a não esmorecer diante das primeiras contrariedades. E aqui não é contrariedade, é aquilo que disse o bispo. São as contrariedades próprias de quem caminha e persevera na estrada do Senhor. Deparar-se com os irmãos e com as irmãs que abandonavam o Evangelho, que voltavam atrás, que de repente começavam a deixar a vida cristã de lado e voltavam a aproximar-se do modo de vida típico dos pagãos. E com isso traziam problemas, traziam divisão para o seio da comunidade. Em alguns momentos a tensão forte em relação àqueles que vinham de uma origem ou de outra origem eram preocupações constantes e que precisava que aquela referência única e primeira na vida de Tito se fizesse outra vez próxima a ele. E assim São Paulo lhe escreve uma carta
e em outros momentos tenta encontrá-lo para não deixar que ele desanime, mas sobretudo para encorajá-lo dividindo a vida com ele. Tenha presente isso. Você vai encorajar o seu agente de pastoral, você vai encorajar os membros da sua pastoral, você vai encorajar o seu filho, a sua família, você vai encorajar a sua paróquia, a sua comunidade, dividindo a vida com eles, colocando junto o que é seu, iluminado e impregnado por Cristo, ao lado do outro. Anunciamos o Evangelho, ensinamos o caminho da fé, nos tornamos uma referência na vida da outra pessoa. Mas essa referência não é apenas uma referência alheia, ou seja, somos uma referência para o outro porque significamos socialmente uma presença importante para o outro. Não, não. Somos importantes para o outro porque, além de significarmos isso, somos memória viva de Cristo, que falou com ele, que cuidou dele, que instruiu o seu modo de vida. Somos a referência dessa história de amor. Somos a memória viva de uma relação que continua dinâmica e intensa, que continua repleta não só da dignidade, mas da vida que é própria do Espírito. Por isso, a proximidade, volto a dizer, e essa empatia, essa capacidade de estar próximo do outro, de pensar o outro, de trazer o outro consigo no coração, de compreender a importância que o outro tem na sua vida e também entender a importância que você tem na vida do outro. Isso é significativo para que um vínculo de empatia se estabeleça e para que essa proximidade possa ser celebrada com grande intensidade. Olha que bonito! São Paulo se ocupou de evangelizar o mundo, vamos dizer assim, sem jamais esquecer de ter tempo e coração por Tito, Timóteo e tantos outros a quem ele ensinou o Evangelho. Seja na hora de celebrar a missa e de lembrar na oração pessoal deles, seja na hora de ocupar o seu coração na presença de Deus ou mesmo no seu recolhimento pessoal em memória àqueles filhos. São Paulo soube ter tempo para cumprir a grande missão do Senhor de anunciar o nome de Cristo no mundo, mas soube também ter tempo para ocupar-se por cuidar daqueles que ele gerou para Cristo. Peçamos essa graça ao apóstolo hoje, sob a intercessão de São Tito e São Timóteo, que entenderam bem o que é isso e que ao turno de cada um deles fizeram o mesmo por tantos outros. Que nós possamos, sob a intercessão desses três grandes baluartes da Igreja, cumprirmos também esse mesmo ofício de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Timóteo, São Tito, São Paulo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.